Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Natal, grande alegria para todo o povo. Foi isso que o anjo disse, quando ele apareceu para os pastores. A realidade é que os pastores estavam cuidando das suas ovelhas no campo, quando um anjo apareceu, e a glória do Senhor foi tão grande que eles ficaram com medo. Mas, diz a palavra de Deus, o anjo lhes respondeu e disse: não tenham medo, não tenham medo, porque hoje estou trazendo boas novas de grande alegria, de grande alegria. Por favor, diga grande alegria. E ele disse que são para todo o povo. Então, na realidade, o nascimento de Jesus é para trazer grande alegria para todo o povo, para cada ser humano no planeta Terra. Por que isso? Por que isso? É sobre isso que nós vamos aprofundar nessa mensagem, pela graça de Deus. Porque são boas novas de grande alegria para o todo o povo. Nós temos que entender primeiramente que Deus, no Natal, realmente Deus se fez homem. Deus se fez homem. Agora, muitos ensinam, olha, eu creio que Jesus foi um grande profeta. Jesus foi um grande líder. Eu lembro uma vez, eu e minha esposa estávamos conversando com um casal de ateus, lá da França, e esse casal disse: olha, nós acreditamos muito que Jesus foi um grande mestre. Nós somos ateus, nós não acreditamos em Deus, mas nós acreditamos que Jesus foi um grande mestre, um grande líder religioso. Na realidade, na história do mundo, tem havido grandes mestres, grandes profetas, poderia assim dizer, ou seja, ícones emblemáticos de líderes dentro da sua religião que, como se fosse, prometesse às pessoas a se religar com Deus, a ter um caminho com Deus. Você sabia que é isso que a palavra religião significa? Ela vem do latim religare, é a tentativa do homem de se religar com Deus, porque a palavra de Deus mostra que desde o jardim do Éden, quando o homem caminhava diariamente com Deus, Adão e Eva caminhavam diariamente com Deus, mas houve uma separação, uma queda, onde viraram as costas para Deus, e a humanidade então acabou se tornando refém do maligno, da serpente. E não somente Adão e Eva viraram as costas para Deus, mas, para ser bem honesto, todos nós, a Bíblia diz, pecamos e carecemos da glória de Deus. E nós nos separamos de Deus, nos nossos corações, por causa do pecado que nos separa de Deus. E o que é a religião? A religião, religare, é a tentativa do homem de se religar com Deus. Mas Jesus foi diferente do que todos esses líderes religiosos, porque Jesus não foi um grande profeta apenas, um grande mestre. Ele foi o próprio Deus que veio aqui na terra, porque o homem não conseguiu se religar com Deus. Então Deus veio se religar com o homem. Isso é tão fantástico. Agora, se você ler o Velho Testamento, só certos trechos, você pode pegar até uma impressão errada de Deus. Para compreender Deus do Velho Testamento, ou tem que ter muita revelação do Espírito Santo, ou estudar muito cuidadosamente, porque, como dizem os teólogos, a Bíblia é revelação progressiva. É no Novo Testamento que a gente compreende melhor quem é Deus. Mas a realidade é, se você tentar conhecer a Deus por ler o Velho Testamento, é como você tentar enxergar o sol com seus olhos nus. Você, olhando para o sol, você vai poder até ficar cego, não dá para enxergar o sol, não é mesmo? E agora, para enxergar o sol, existem filtros, que você poderá realmente até estudar o sol através desses filtros que colocam, e você então poderá enxergar o sol. O que foi Jesus?
quando ele veio aqui na terra, foi o filtro que Deus te deu para poder enxergar a Deus. Tentar enxergar a Deus, no Velho Testamento, é como tentar enxergar o sol. Você não ia compreender bem a Deus. Então Deus falou assim, sabe o quê? Eu não somente quero me religar com o ser humano, mas eu quero que o ser humano me conheça, possa pegar em mim, carne e osso, possa entender como eu sou de fato e de verdade. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, está se referindo a Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o eterno Filho de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí diz no versículo 16, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, olha só, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, mas aí o verbo se vestiu de carne humana e veio morar entre nós. Isso que é Natal. Isso que é Natal. É o verbo se vestindo de carne e vindo morar entre nós. Agora podemos saber como é Deus. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Lá em João capítulo 14, no versículos 8 a 9, o Filipe perguntou para Jesus. Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus, estuda a vida de Jesus. Você não vai ver nenhuma vez Jesus dizendo para alguém que está em sofrimento, isso é seu karma. A vontade de Deus é que você fique em sofrimento. Nenhuma vez. Todo lugar Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você nunca vê Jesus uma vez recusando a curar uma pessoa doente que vem a Ele. Ele era a expressão exata do Pai, de Deus. Ele que nos mostra a vontade de Deus de se religar com o ser humano. Jesus disse, eu não vim mostrar para vocês o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu perguntei para aquele casal francês de ateus. Eu falei, a história mostra, vez após vez, não somente a história das Sagradas Escrituras, mas até de historiadores da época de Jesus, como Joséfos e Tácitos, que Jesus era uma figura histórica e, pelas formas que estudamos a história em qualquer época do mundo, os documentos são estudados, é muito óbvio que Jesus não somente ensinava que Deus existia, mas que ele ensinava que ele era o próprio Deus aqui na terra. Eu disse para os franceses, eu falei, isso é muito comprovado pela história. Agora, eu queria saber com vocês, franceses, eu falei para o casal, Jesus estava enganado, ele estava totalmente equivocado, que Deus não existia então, e assim como vocês estão dizendo que são ateus, Deus não existe, então Jesus estava totalmente lunático, enganado, ou ele estava mentindo, enganando as pessoas? Eles tinham acabado de dizer que Jesus era extremamente inteligente, talvez um dos homens mais inteligentes da história. Aí eles pensaram, conversaram entre si e falaram, nós não sabemos a resposta dessa pergunta. Um dos maiores intelectuais do século XX, o C.S. Lewis, que era um ateu antes, e através de provas científicas ele chegou à convicção
completa, não somente da existência de Deus, mas da divindade de Jesus. O C.S. Lewis disse o seguinte, em inglês: He was a liar, a lunatic, or Lord of all. Quer dizer, ou Jesus era um grande mentiroso, ou um grande lunático, ou ele realmente é quem ele sempre alegava que ele era: o Senhor de todos, o Senhor de todos. Agora, eu quero também enfatizar aqui para você que a missão de Jesus aqui na terra, especificamente, é para você. A missão de Jesus é para você. Veja bem, em Lucas capítulo 2, versículo 10 a 11, mais uma vez. O anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Todo o povo, inclui você. Aí ele explica por quê. Ele diz: hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Então, por que é uma grande alegria para você, para todo o povo? É porque ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar. Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Agora, por que o Natal, então, são boas novas de grande alegria para todo o povo? Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, ele levou o castigo que eu e você merecíamos pelos nossos pecados. Deus é um Deus justo. Eu lembro uma vez falando com um grande intelectual, ele disse: esse negócio de perdoar, Deus vai perdoar o pecado e fazer de conta que não existe. Isso não existe. Ou Deus é justo, ou Ele perdoa. E não pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu olhei para aquele meu amigo que depois também entregou a sua vida para Jesus. Eu falei para ele: senhor Afonso, eu fico tão feliz só em lembrar desse meu amigo, porque nós tivemos tantas conversas maravilhosas. E como eu disse, depois ele entregou a vida para Jesus, a vida dele mudou. Eu falei: senhor Afonso, será que o senhor ainda não entendeu o que significa a cruz de Cristo? Porque foi na cruz de Cristo que Deus reconciliou a sua justiça eterna, onde todo pecado tem que ser punido, e Ele reconciliou a sua justiça eterna e o seu amor eterno, que Ele nos ama tanto que Ele quer nos perdoar. Só tinha um jeito de Deus poder perdoar a mim, perdoar você, se o seu pecado, se o meu pecado fosse castigado em outra pessoa. Mas essa pessoa tinha que ser uma pessoa perfeita, tinha que ser um ser humano perfeito. Um perfeito que podia morrer por nós, os imperfeitos. E por isso que foi necessário Jesus nascer de uma virgem, porque Ele foi concebido por Deus. Ele era e sempre será o único ser humano 100% perfeito. E Ele, como ser humano perfeito, levou o castigo que eu e você merecíamos pelos nossos pecados. Ele levou o castigo pelos nossos pecados. E ao levar o castigo pelos nossos pecados, nós podemos receber de graça. Não foi barato, custou a vida dele, custou o sangue dele. Mas nós podemos receber de graça a vida eterna, de graça o perdão, de graça a transformação, de graça podemos receber tudo isso pela graça dele, não é pelos nossos méritos. Quando você tenta merecer para você ter uma vida feliz, uma família feliz, você tenta merecer, você está dizendo: não, Senhor, eu não aceito aquilo que o Senhor fez por mim, eu vou tentar me religar com o Senhor pelas minhas próprias forças, pela força do meu braço, pelas minhas boas obras eu vou me religar. Deus quer que pratiquemos boas obras, mas não para tentar nos religar com Deus, não para tentar
fazer por merecer. Deus quer que você receba a graça, se religue com Ele, através daquilo que Jesus fez por você na cruz, através de entregar a sua vida a Jesus. E uma vez que você se religar com Deus, a sua vida é transformada, seu coração muda, você ama, você perdoa, você é transformado e você pratica boas obras agora porque você é uma nova criatura, uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É essa a mensagem do Natal. Jesus veio com uma missão, essa missão é para você, e essa missão foi de morrer pelos seus pecados, de levar o castigo que eu e você merecíamos. Agora, mais uma vez eu pergunto, por que o Natal então são boas novas, de grande alegria para todo o povo? Esse plano de redenção, esse resgate cósmico que Deus fez ao intervir na humanidade e se tornar um homem assim como nós, esse plano dele não é só individual, ele envolve toda a sua família, sabia disso? Porque sua família pode ser restaurada. Sua família pode ser. Por isso que existe algo muito especial com Natal e família. Muito especial, muito forte. Porque no mundo espiritual existe essa ligação. O plano de Deus sempre foi restaurar as famílias. Em Gênesis capítulo 12, ele prometeu para Abraão: em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Jesus era o descendente de Abraão. E através daquilo que Jesus faria pela humanidade na cruz do Calvário, todas as famílias poderão ser restauradas. Qual é aquele problema, aquela dificuldade no seu lar, no seu casamento, com seu filho, com seu marido, com sua esposa? Eu estou aqui para lhe dizer, na autoridade do Senhor Jesus e das Sagradas Escrituras, que Deus já pagou o preço através de Jesus para que sua família toda fosse restaurada e feliz e vitoriosa. Por isso que ele diz que o plano dele é para a família toda, todas as famílias. Agora, talvez você pergunte assim, pastor Eibe, como apropriar dessa bênção que Jesus fez por mim na cruz e pela minha família? Como apropriar então, se não é pelos meus esforços, se não é pelas minhas boas obras, como então realmente me apropriar disso? Como tomar posse disso? É pela fé. Olha o que ele diz em Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Lembra que Ele é o Salvador da humanidade, será salvo. Essa palavra salvo quer dizer completo. Não somente a vida eterna, que é o mais importante, mas uma vida cheia de felicidade, de plenitude. Ele diz, crê no Senhor Jesus. Não, olha só, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele diz que através de um simples ato de fé da sua parte, tomando posse e dizendo, Senhor, já que não é pelos meus méritos, mas é por aquilo que o Senhor fez por mim na cruz, a partir de hoje eu creio no Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, e eu te recebo, não só como meu Salvador, mas como Salvador da minha família. Da minha família, eu não abro mão da minha família, eu vou ver a minha família toda te servindo, te seguindo de todo o coração. Por isso que ele promete, se você tiver essa fé, crê no Senhor Jesus, não somente você será salvo, toda a sua família será salva. Agora, como que essa fé funciona? Como que essa fé? Em primeiro lugar, entregando a sua vida para Jesus. Nós vamos falar mais daqui um pouquinho sobre isso, como entregar a sua vida a Jesus. Mas uma vez que você entregue a sua vida a Jesus, essa fé viva, agora confia nele, acredita nele, segue a ele com esse tipo de amor e de temor de Deus. Por isso que ele diz em Salmo 112,
aleluia, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Quer dizer, ele tem prazer não é porque ele agora, de repente, decidiu mudar de vida. Não, é porque ele nasceu de novo. Ele agora tem uma nova natureza. Ele entregou a vida a Jesus e agora ele tem prazer nos mandamentos de Deus. Aí ele fala, os filhos desse homem serão poderosas na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Então, muitas vezes a pessoa, ela fala assim, eu quero tanto crer no Senhor Jesus, eu creio, eu estou salvo, minha família está salva, mas depois ela não coopera. Essa fé não é uma fé viva, porque a Bíblia fala a fé sem ações correspondentes é uma fé morta, porque ela não coopera com Jesus, ela não coopera com o plano dele para a restauração da família. Deixa eu explicar, por exemplo, aquela esposa que entregou a vida para Jesus, mas continua pegando no pé do marido dela, tentando ser o Espírito Santo na vida do marido dela. Você tem que mudar, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim que você vai cooperar. Isso não é fé, isso não é fé. E você não está ajudando em nada. A fé é descansar. A Bíblia fala que a esposa que tem um marido que não obedece à palavra vai ganhá-lo sem palavra alguma, só pelo comportamento, só pela atitude cheia de fé, de tranquilidade e confiança em Deus. Isso que a Bíblia diz, sem palavra alguma. Algumas esposas entenderam errado esse versículo, pensaram que era com 100 palavras. Eu ouvi falar de um homem, de um pastor que estava lá, a esposa chegou e falou assim, pastor, meu marido não tem jeito, ele é horrível, quero tanta mudança dele, faz um negócio, pastor. O pastor falou assim, olha, eu vou orar aqui nessa água. E o pastor não era esse tipo cheio de misticismo e superstições não, viu, irmãos? A irmã até levou um susto, porque ela sabia que o pastor não era assim. Ele falou, vou orar em cima dessa água, você vai colocar na geladeira. Quando seu marido estiver chegando em casa, você vai encher sua boca com essa água aqui, ó. Aí você não pode engolir. E você tem que ficar contando na sua mente, depois que ele chegar em casa, até mais ou menos 500. Aí você pode engolir. Mas vou orar aqui. Ele orou sobre a água, ela fez, depois ela voltou. Meu marido mudou, é o homem de Deus. Pastor, que água abençoada. Ele falou, a oração que eu fiz não foi para a água, foi para a sua boca. Você, por segurar a água na sua boca, te fez não falar nada. E isso ajudou o seu marido a ser transformado, porque você parou de você mesmo, pelos seus esforços, tentar mudar o seu marido, e você deixou na presença de Deus. Marido, por exemplo, a Bíblia diz, marido, não trateis com amargura a sua esposa. Quantos maridos estão um pouco amargurados? Por quê? Olha com o ciclo vicioso, porque duas coisas que o marido gosta muito, claro, da esposa é quando ela faz uma comida muito deliciosa, e a outra coisa que o marido gosta é aquela coisa que você sabe. Aí o que acontece? O que acontece? É que a esposa, muitas vezes, quando ela está chateada com o marido, quais são as duas áreas que ela acaba não fazendo certo? É justamente na área da comida e naquela outra área. Aí ele fica amargurado. E a Bíblia fala, maridos, você está confiando em Deus para a transformação da sua esposa, não fique amargurado. Ame, perdoe, sente e converse. Interessante que a Bíblia fala o contrário para os maridos. Não é sem nenhuma palavra, é com muitas palavras. É para você sentar com ela e conversar. Pede perdão, amor, você está diferente.
Você está chateado comigo? Aonde eu errei? E fala com ela, seja o líder do seu lar. Porque você, através dessa liderança espiritual, você está realmente demonstrando a sua fé viva. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas o que o marido muitas vezes faz? Tudo bem. Fica no jornal, na internet. Tudo bem. Em vez de comunicar. Em vez de comunicar, ele fica só realmente não sentando e conversando e chegando àquelas conclusões. Diga isso, por favor, em voz alta. Diga, a fé viva em Jesus, ao confiar nele e obedecê-lo, eu verei minha família toda transformada. Eu já sei disso, eu já vejo isso pelos olhos da fé. Você crê isso? Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Por fim, por que Jesus veio também a trazer grande alegria para todo o povo? É porque você poderá nascer de novo. Você poderá realmente receber uma nova natureza, um novo coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. Até essa fé vem quando você abre seu coração para receber a palavra de Deus, como você está fazendo agora. Você sabia que enquanto você está me ouvindo pregar aqui, não é por causa das minhas palavras, não. É por causa das palavras de Deus. Mas essas palavras de Deus estão gerando fé no seu coração. É verdade. A Bíblia fala, até a fé não vem de nós mesmos. Ela vem de Deus. Quando você abre seu coração para ouvir a palavra, a fé é gerada. Ele fala, a salvação não é de obras. Olha o versículo 9 aí. Não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus, mediante a fé. Mediante a fé. Agora, mais uma vez, por que é pela graça de Deus e não é pelas obras? Vou repetir, porque se fosse pelos nossos próprios méritos, próprios esforços, nós jamais poderíamos nos religar com Deus. Por isso que Deus, no Natal, se fez homem e se religou com a humanidade. E por isso que é grande alegria para todas as pessoas, porque Ele veio já com uma missão de morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. E esse é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro de Jesus é que Ele morreu levando a sua maldição, levando o castigo pelos seus pecados. E se você crer que Ele ressuscitou e declarar Ele como seu Senhor, como seu Salvador, você é regenerado por dentro. Você realmente nasce de novo, é isso que a Bíblia promete. Você ganha uma nova natureza. Isso é tão poderoso. Eu amo o versículo 16 do primeiro capítulo de Romanos, que diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois eu não me envergonho do Evangelho. Porque esse Evangelho que eu estou pregando aqui, é o próprio poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho é poderoso, ele traz salvação. É isso que o anjo disse, ele falou, é grande alegria para todo o povo, porque nasceu o Salvador. E esse Evangelho traz a salvação para todo aquele que crê, que crê. Eu termino minhas palavras com uma pequena história que eu gosto muito de contar, acho tão bonita essa história. Uma menina pequenininha perguntou para o papai dela, papai, que tamanho é o amor de Deus? O papai falou para a filha, minha filha, não tem jeito de medir o tamanho de Deus. O amor de Deus é infinito, é imensurável. Ela não entendeu nada disso. Ela insistiu, ela falou, mas papai, o amor de Deus, por exemplo, é desse tamanho, papai? E disse,
Não, minha filha, é infinito, é muito maior. Ela falou, é desse tamanho? Ele falou, não, é muito maior. Ela disse, é desse tamanho? Ele disse, não, minha filha, estou te explicando, sei que você não está entendendo, mas é infinito. Ela ficou insistindo, ela falou, é desse tamanho, papai? Ele ia bem dizer não, quando ele olhou para as mãozinhas dela. Ele disse, é desse tamanho. É verdade, minha filha, é desse tamanho. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz, para levar os nossos pecados, as nossas maldições, para que nós pudéssemos ter a vida eterna.